Lupe mostra a Gabi que Sebastian acaba de atualizar sua foto de perfil na rede social e Gabi, curiosa, pergunta o motivo de ele ter escolhido um leão. Gabi responde que, conforme Sebastian lhe explicou, ele deseja se tornar uma pessoa melhor para ela e até lhe fez o pedido de ser sua namorada. Gabi acha a situação romântica e, empolgada, questiona se eles já são oficialmente namorados. Lupe esclarece que, na verdade, não é bem assim. Gabi, animada, acredita que isso é apenas o primeiro passo do plano que ela traçou na noite anterior, perguntando se a irmã percebeu como seu decreto está dando certo. Gabi prevê que após o namoro haverá um casamento duplo. No entanto, Lupe permanece apreensiva, temendo que Sebastian a magoe novamente. Gabi menciona que Sebastian se vê como um leão, mas quer se transformar em um gatinho para ronronar para Lupita. Ela acredita que ele aprendeu a lição e está mudando, sugerindo que a irmã não arruine tudo. Fausto, ao ver Daniela, pergunta para onde ela está indo e ela responde que passará a noite com Isabela. Enquanto isso, Úrsula procura Memo na cama, mas ele finge estar dormindo. Enquanto Isabela dorme, Daniela sussurra prometendo que sempre estará ao lado dela para protegê-la. No dia seguinte, Daniela cuida do jardim em casa, quando Fausto se aproxima e elogia seu talento. Ele observa que, mesmo sem necessidade de mais nada, Daniela continua cuidando do jardim e de Isabela como faz todos os dias. Ele afirma que é por isso que a ama e compara o casamento deles como um jardim perfeito, mas que exige esforço contínuo. Daniela então avisa que precisa ter uma conversa séria com ele. Fausto, arrependido, admite que errou com João e pede desculpas. Daniela tenta se expressar, mas Fausto a interrompe, pedindo que ela não diga nada. Ele garante que Daniela e Isabela são as pessoas que mais ama na vida e que não poderia viver sem elas. Diz que perderia tudo e por isso perde o controle ao imaginar que alguém possa tirá-las dele. Daniela, porém, deixa claro que elas não são sua propriedade. Fausto tenta justificar, explicando que Daniela sabe de sua natureza possessiva. Daniela afirma e anuncia que precisa de um tempo para refletir e concluir se o divórcio é a única solução viável. Para isso, ela acredita que a melhor alternativa é que Fausto saia de casa. Memo continua garantindo a Úrsula que se importa profundamente com o bebê que esperam. Úrsula, chorando, confessa que o que mais a machuca é a sensação de que, se não estivesse grávida, Memo a teria trocado por aquela lagartixa. Ela ainda não consegue esquecer o beijo entre Daniela e Memo. Memo relembra que haviam decidido perdoar os erros e recomeçar. Úrsula acredita que Memo pensou que ela fosse uma opção de consolo e imaginou que após o casamento ela ficaria silenciosa, mas avisa que não será assim. Agora sente-se mais distante dele do que nunca. Memo pede um tempo, assegurando que deseja tentar por ela e pelo bebê. Úrsula pergunta se Memo ainda ama e ele responde que ama muito. Diante disso, Úrsula não se importa em enfrentar os obstáculos para chegarem juntos ao futuro que desejam. Memo a abraça e pede que ela pare de chorar. Daniela revela a Fausto que a cada dia se sente mais insegura em relação ao casamento deles. No entanto, Fausto considera isso um absurdo, pois acredita que são um casal sólido. Reconhece que eles têm problemas como qualquer relacionamento, mas assegura que não vão se divorciar por causa de uma discussão. Daniela, no entanto, responde que não se trata apenas de uma discussão, e sim de que eles já não são mais os mesmos. Fausto reafirma que ainda ama, mas ela o acusa de que são apenas palavras vazias. Ela lhe diz que nos olhos dele não vê mais esse amor faz muito tempo, já que não enxerga o homem com quem se casou e não entende quem ele se tornou. Fausto conclui que isso tudo tem a ver com o episódio envolvendo Guilherme e que ela está pensando em deixá-lo porque ele não quer revelar a Isabela que o caminhoneiro é seu pai biológico. Daniela responde mencionando, entre outras coisas, que a atitude dele foi extremamente grave. Ela enfatiza que nenhuma mulher merece passar por tal situação. Fausto, aflito, pergunta se Daniela já não ama mais. Daniela, de forma sincera, afirma que já não o ama mais e que o que sentia por ele se dissipou. Fausto então questiona se ela está apaixonada por aquele caminhoneiro. Macário conversa com Yolanda ao telefone, enquanto organiza suas coisas na casa de Amparo, e pergunta se ela tem certeza de que o plano funcionará. Yolanda responde com confiança, dizendo que conhece bem as fraquezas de todas as mulheres. Ela o orienta a fazer Amparo acreditar que ele está disposto a deixar a casa, e se ela ainda tiver algum sentimento por ele, não permitirá que ele se vá.
Macário pergunta o que acontecerá caso ela não se importe. Yolanda esclarece que isso indicaria que Amparo já não o ama, e então será bem mais difícil ele convencê-la a vender o terreno. Macário avisa que se mais tarde aparecer na casa de Yolanda, será porque as coisas não saíram como esperado. Yolanda o proíbe e explica que se a relação terminar em divórcio, a pior coisa que ele pode fazer é desistir da propriedade, pois como leu na internet, caso tenham se casado sob o regime de comunhão de bens, ele tem direito à metade de tudo. Contudo, Macário revela que não se contentará com a metade e exigirá todo o valor obtido pela venda do terreno. Yolanda apoia sua decisão, mas observa que antes é fundamental entender se Amparo ainda o ama como antes ou se ele precisará reconquistá-la. Daniela diz a Fausto que o problema está entre eles dois. Fausto responde que o caminhoneiro não entrou em sua casa apenas para tentar afastar sua filha dele, mas também para roubar sua esposa. Daniela insiste que não há nada entre ela e Guilherme, lembrando que ele acabou de se casar com Úrsula. Fausto rebate, afirmando que isso não impede que eles possam ser amantes e exige saber há quanto tempo eles estão dormindo juntos. Daniela, irritada, responde com um tapa, exigindo respeito. Arrependido, Fausto pede desculpas, explicando que só de imaginar ela próxima a Memo o deixa fora de si. Daniela pede a Fausto que reconheça que o relacionamento deles já não vai bem há muito tempo. Fausto, contudo, insiste que isso não precisa significar o fim, argumentando que já tiveram momentos melhores, já estiveram mais próximos e conectados e que assim são os casamentos. Daniela se queixa por não receber apoio de Fausto e por cada decisão que toma surgir uma briga. Fausto afirma que se sente da mesma forma, pois sua esposa o desafia constantemente, especialmente em relação a Guilherme e a filha deles. Daniela esclarece que não está contra Fausto, mas contra sua recusa em contar a verdade para Isabela. Fausto então encerra a conversa, jurando que se Daniela está o enganando com Memo, ele descobrirá. No restaurante, Macário avisa Amparo que está indo embora. Na construtora, Gabi questiona insistentemente Sebastião sobre como foi a noite do seu peixinho. Sebastião responde que não tem o costume de observar como os outros dormem. Gabi então menciona que Lupe contou que ele se declarou para ela. Sebastião responde que evidentemente Lupe o rejeitou. Gabi afirma que ao dizer não, Lupe na verdade está louca para dizer sim, mas ela é cautelosa e tem medo de se machucar novamente. Mesmo assim, Gabi acredita que Lupe está encantada por ele. Para Sebastião, isso parece ser apenas conversa fiada, mas Gabi explica que sua irmã sempre sonhou com um príncipe encantado, vindo em um cavalo branco para resgatá-la. Sebastião reflete sobre o que ela disse. Amparo sugere que Macário não deve ir embora antes de se recuperar totalmente, mas ele insiste, afirmando que já percebeu como todos o evitam e olham com desprezo, sendo ela a primeira a agir assim. Amparo lembra que foi ele quem provocou essa situação. Macário responde que por isso vai embora e deixará ela sozinha para refletir como desejava. Amparo agradece pela sua sensatez. Macário insiste que sempre pensa nela. Amparo pede que ele não vá embora e Macário, entusiasmado, concorda em ficar. Então ela explica que quer que ele permaneça até Zé Maria voltar da escola, para que ele saiba que não foi ela quem o expulsou, mas que foi o pai dele quem decidiu partir. Leonardo chega à mansão trazendo verduras e Daniela pede que ele entre. Jerusa, surpresa, pergunta o que Leonardo está fazendo ali. Daniela explica que conversou com Léo e acertaram que ele trará as compras. Daniela pede que Léo ajude Jerusa a organizar tudo e ele prontamente se oferece. Daniela sugere que Jerusa aproveite a oportunidade para conversar com o namorado. Karen chega entusiasmada para o encontro com Fausto e o abraça afetuosamente. Fausto, visivelmente irritado, questiona se ela realmente acredita que ele é tão idiota a ponto de não perceber que por trás de todas as decisões de Daniela está sua influência, envenenando suas ideias e sussurrando palavras traiçoeiras como uma serpente. Ele a acusa de manipulá-la para que faça o que deseja. Fausto a desdenha, chamando-a de lixo, e afirma que não conseguirá alcançar seus objetivos. Leonardo, com sinceridade, garante a Jerusa que a ama profundamente, mas acredita ser mais sensato adiar o casamento, pois no momento não tem nada material para lhe oferecer. Jerusa, por sua vez, enfatiza que para ela isso não tem importância, mas Leonardo explica que para ele sim, desejando dar a ela a vida de rainha que Jerusa merece. Léo assegura que trabalhará com dedicação para proporcionar isso a ela e aos filhos que terão juntos.
Ele reafirma com convicção que deseja que ela seja a mãe de seus filhos. Jerusa, tocada, promete apoiá-lo em todos os esforços para que ele se torne um cantor de grande sucesso. Em retorno, Leonardo compromete-se a fazer o possível para que ela alcance a fama no mundo da moda, tornando-se uma estilista renomada. Leonardo sugere que se casem dentro de um ano, o que deixa Jerusa radiante e cheia de esperança. Lupita, surpresa, observa quando Sebastian chega montado em um cavalo no pátio da faculdade. Karen nega com firmeza para Fausto que tem conhecimento do que ele menciona. Fausto então revela que Daniela está considerando o divórcio e sugeriu que ele deixasse a casa para refletir sobre a continuidade do casamento. Karen insiste que não sabia de nada e se oferece para conversar com Daniela, mas Fausto recusa, afirmando que não precisa se incomodar em mentir, pois sabe muito bem que ela está pressionando Daniela a tomar essa decisão. Quando Karen tenta negar, Fausto a segura pelo pescoço e declara que não permitirá que sua fortuna seja comprometida por causa da culpa dela. Karen implora para que ele se acalme e Fausto, afastando-se, exige que ela responda com sinceridade se Daniela e Memo estão envolvidos. Sebastian desce do cavalo e, diante de todos, diz a Lupita que sabe que não é exatamente um príncipe, mas tem a coragem necessária para lutar por ela. Ele está completamente encantado e disposto a ser o que Lupe desejar, desde que possa estar ao seu lado. Ele a chama de sua princesa, sua leoa, seu pinguinzinho, a mulher que quer amar para sempre. Sebastian se ajoelha e pergunta se Lupita aceita ser sua namorada. Todos os presentes incentivam Lupita a aceitar e ela responde afirmativamente. Então Sebastian e Lupita se beijam com paixão. Karen pergunta a Fausto de onde ele tirou a ideia de que Daniela e Memo são amantes. Fausto acusa Karen de proteger Daniela e questiona de que lado ela realmente está. Karen responde que está ao seu lado e garante que não tem nada a ver com a decisão de Daniela pedir o divórcio. Fausto lembra que Karen insistiu incansavelmente para que ele deixasse Daniela por ela. Como isso não deu certo, supõe que começou a encher a cabeça de Daniela com essas ideias. Karen garante que está tão surpresa quanto Fausto, pois não consegue acreditar que Daniela tenha dado esse passo. No entanto, ela não se surpreende totalmente, pois sabe que a vida de Daniela com Fausto virou um verdadeiro pesadelo. Fausto nega com veemência e afirma que Daniela estava satisfeita com a vida que compartilhavam, até que Karen começou a semear essas ideias em sua mente. Karen questiona se Fausto não percebe o quão insuportável ele se tornou para Daniela e Isabela, responsabilizando-o pela situação. Ela acredita que Fausto enlouqueceu ao descobrir que Memo é o pai biológico de Isabela. Fausto, por sua vez, acredita que Karen e Memo se uniram para destruir seu casamento e é por isso que ela o defende. Karen insiste que o verdadeiro problema é Fausto e não Memo, nem ela mesma. Ela destaca o comportamento insuportável de Fausto, sua atitude autoritária e como até expulsou João Paulo de casa. Fausto reconhece que Karen é muito persuasiva em seus argumentos, que poderia até acreditar nela. No entanto, ele a acusa de estar manipulando a situação de acordo com seus interesses. Zé Maria pergunta aos pais sobre o motivo da conversa, enfatizando que não cometeu travessuras na escola. Macário explica que conversou com Amparo e decidiu sair de casa por um tempo. Zé Maria questiona se sua mãe o expulsou e Macário esclarece que não foi isso. Ele tomou a decisão de sair, mas será apenas por um curto período, enquanto as questões se resolvam. Zé Maria não quer que o pai vá embora e pede para ir junto com ele. Enquanto isso, Daniela também conversa com Isabela sobre algumas mudanças que ocorrerão na casa que podem deixá-la triste. A menina pergunta se Memo já não trabalha mais com ela. Daniela responde que não é isso. Isabela, aliviada, afirma que gosta muito de Memo. Daniela confirma que ele também tem um grande carinho por ela. Isabela então pergunta o que está acontecendo e Daniela explica que ela e Fausto estão enfrentando algumas dificuldades. Isabela observa que seu pai está sempre irritado, parecendo um ogro, e Daniela concorda, explicando que para que ela fique tranquila e consiga resolver seus problemas, talvez ele precise sair de casa por um tempo. Fausto continua a acusar Karen de estar aliada a Guilherme contra ele, afirmando que foi por causa dessa aliança que ela o pressionou a engolir seu orgulho e pedir pessoalmente que o caminhoneiro voltasse a trabalhar com Daniela. Karen, por sua vez, insiste que Memo ameaçou, dizendo que contaria a Daniela sobre o relacionamento deles, afirmando ter provas. Fausto rebate, dizendo que se o vídeo realmente existisse, Memo já teria usado. Ele pergunta se Karen é tão ingênua ao ponto de achar que se ele se divorciar de Daniela e perder sua fortuna, correria para os braços dela.
Karen, por sua vez, admite que a herança do pai de Fausto a faz rir, pois não se compara com o dinheiro que ela tem e que herdará quando seu pai falecer. Ela não entende a obsessão de Fausto em tentar recuperar sua fortuna, quando poderia ter tudo ao seu lado. Fausto então declara que prefere morrer a se tornar o mascote de Karen.